Esse assunto é um dos 3 que são os mais difíceis dentro do casamento. Finanças, comunicação e sexualidade são daquelas dificuldades que mais acontecem dentro do casamento. Eu tenho algumas notas para dizer para vocês antes de nós começarmos. Primeira delas, eu aconselho muitos de vocês, então eu converso com vocês sobre a intimidade de vocês. Então eu tive o cuidado de, nos exemplos, não pensar em vocês. Estou dizendo isso porque pode ser que no meio do caminho, pastor, lembra dessa conversa que a gente teve? O pastor está dizendo aí. Eu não quero que você pense isso, porque os problemas são muito parecidos, né? Independente do casal, independente da idade, independente do tempo de casamento. Então algumas coisas podem ser semelhantes, mas o casal que eu estou falando sempre é João e Maria. Não é João e Cássio, nem Maria e Leandro. João e Maria, certo? João e Maria, sempre são esses. Está aqui os irmãos, fiquem tranquilos quanto a essa questão. Segunda nota, a gente tinha preparado uns PowerPoints aqui, e aí a gente está confiando de que os irmãos colocaram no grupo o PowerPoint que seria apresentado em PDF, confiando que os irmãos, ao observarem o PowerPoint, vão observar apenas o PowerPoint, vão colocar no modo avião, para não responder as mensagens e tudo, vão se concentrar. Se tiverem que olhar o celular, obviamente, vão se concentrar no que Deus está fazendo, para a gente não perder esse tempo. Existe algo que santifica nosso coração, e isso é a palavra de Deus. Então, toda a atenção que a gente puder ter, as coisas já têm cooperado demais para a gente se distrair. E aqui mesmo vai ter muita coisa que vai tentar atrapalhar ou nos distrair. Então, a gente tem que se esforçar ainda mais. Tá bom? A gente vai precisar se esforçar um pouco mais ainda para aprendermos as coisas que o Senhor nos quer ensinar. Então, se você olhar o PowerPoint bonito que a gente deveria ter visto, mas está aí na coisa de vocês. Então, comece dizendo: fazei tudo para a glória de Deus, inclusive sexo. Esse texto é baseado em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que diz que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Na perspectiva de Deus, existem apenas 2 reinos. O reino de Deus é essa esfera onde o grande Deus tem uma opinião e é soberano e controla todas as coisas, a quem as pessoas entram pela fé em Jesus Cristo. Existe um outro reino aqui menor, o reino chamado às vezes reino dos homens ou reino parasita, que tenta fazer uso das coisas boas que esse reino tem, o reino de Deus, distorcendo, pervertendo, modificando, trazendo ignorância, destruindo beleza, destruindo as possibilidades e a utilidade daquilo que tem lá. Então, sexo foi criado inicialmente pelo próprio Deus e ele deve ser usufruído, deve ser dentro do que Deus planejou e pode ser feito para a glória de Deus. Com isso eu não estou dizendo que sexo está ligado à religião. Estou dizendo que da maneira que Deus planejou, com a pessoa que Deus planejou, no momento em que Deus planejou, a intimidade do casal traz glória a Deus, porque cumpre o propósito que Deus estabeleceu para esse momento, que é unir os dois, tornando a amizade muito mais coerente, aumentando, reforçando esse amor que eles precisam ter para a glória de Deus. E assim, mais juntos e unidos, eles podem de fato servir ao Deus que deve ser servido. Mas o estado das coisas no presente não é bom. Então, tanto o contexto atual, a nossa cultura, quanto a cultura evangélica quanto a isso, ou cristã quanto a isso, é ruim. É só você imaginar, por exemplo, qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre intimidade? Qual foi a última vez? Você lembra na sua história cristã, se você já viveu bastante tempo, num culto de domingo, ou numa escola dominical, onde as pessoas estavam todas reunidas, que foi pregado em cantares? Então a gente tem um texto, um livro inteiro da palavra de Deus, aceito no cano, de maneira clara,
expressa o amor conjugal debaixo da glória de Deus, mas um texto que tem ficado aquém. Felipe falou muito bem ontem, ele é tão claro de um jeito que as interpretações oscilam entre a alegoria e, por outro lado, a metáfora, mas nunca sendo aquilo que está lá, aquilo que o texto próprio ensina. Estamos nos dois extremos. Eu lembro de um casal que a única coisa que eles falavam sobre casamento, vocês estão vendo aí o de vocês, ela dizia assim: pastor, eu gosto muito de casar, eu só não gosto quando ele vem pensando naquilo. Essa era a ideia que ela tinha. Do outro lado estavam os homens, às vezes incitados pelos próprios pais, o mundo empurrando esse pessoal, achando que sexo é como se fosse aquele sexo animal, onde o homem é movido, promovido, atiçado, tudo é sexualidade. Então, um sociólogo francês chegou ao Brasil há um tempo atrás, e aí depois de um tempo passando aqui, ele tentou analisar a cultura, o que era a força motriz da nossa cultura, e ele percebeu que em todos os lados, de todas as maneiras, aquilo que movia de alguma forma a sociedade era a sensualização e o sexo de alguma forma. Então, propagandas de determinadas coisas eram vendidas, não importa se é carro, não importa se é livro, se é papel higiênico, não importa se é Rexona, não importa, tem que ter uma mulher seminua ali. Isso vende. Não importa se é cadeira, não importa se é propaganda de qualquer coisa. Porque isso de alguma forma atrai os olhares para aquilo que é vender. E aquilo que deveria ser uma coisa reclusa acaba sendo escrachado. O mundo tem dominado esse assunto. Sexo, ele está dentro do campo do que o inimigo controla. Nós, como igreja do Senhor, precisamos dar uma resposta a isso. Se por um lado o mundo tem dito que desejo sexual é coisa de homem, né, e esses homens quase que se transformam como animais dominados pelo desejo sexual, do outro estão as mulheres, algumas vezes com toda a frigidez, que acreditam que não podem vocalizar de uma maneira pura e casta o desejo sexual. Então elas não querem, ou mentem sobre o não querer, ou aprendem a não gostar, ou aprendem a não pensar sobre isso, aprendem a aguentar. O dito popular é que os homens só pensam naquilo, e as mulheres, elas aguentam aquilo. Essas são os extremos. De alguma forma, Deus colocou essas coisas, tanto aqui, colocando o homem de uma posição desenfreada, onde ele é controlado por essas coisas, do lado de lá, as mulheres se tornaram reclusas, e aí mentindo para si, ou se anulando algo que Deus desenhou para a sua própria glória. Nós vimos ontem que a própria cultura, a tradição católica, atrapalha quanto a isso. Nós pensamos em sexualidade ainda de uma maneira muito católica. Eu já disse para vocês, fui visitar um homem no hospital, e aí ia visitar, fazer evangelismo. Chegando lá, conversei com uma senhora tentando evangelizar, e ela disse, aí depois de falar sobre pecado, ela disse, eu não sei por que Deus fez a mulher pelada, não era para ter deixado a mulher pelada. Aí aconteceu o primeiro pecado. Na cabeça dela, o que era o primeiro pecado? Sexo. A igreja católica, ela pensa, essa é uma das razões, porque uma das, não é toda, mas é a que dizem, porque os padres ou os sacerdotes não contraem matrimônio, porque isso é do mundo inferior, isso é do mundo dos animais. O mundo superior é o mundo casto, é o mundo puro, um mundo que não interfere nessas coisas aqui. Então, nossa tradição também atrapalha essa questão da nossa sexualidade. Satanás tem controlado essa questão, por isso que nós vemos os extremos. E aí, uma das coisas que ele tem feito é aquela cultura da utilização, onde os homens e as mulheres acabam utilizando uns aos outros, ao invés de servirem uns aos outros, que é o padrão do reino de Deus. Irmãos, está tudo acabado, está tudo destruído nessa questão. Depois disso tem a ética do egoísmo, quando eu tenho o desejo, e o meu desejo então é satisfazer esse desejo à custa de qualquer coisa. Então, mesmo que eu tenha a minha esposa,
eu preciso ter outras inclinações, ou me satisfazer de outras maneiras, e ao invés de servi-la, eu vou servir a mim mesmo. A igreja, no entanto, foi chamada para ser, conforme 1 Timóteo capítulo 3, coluna e baluarte da verdade. Aonde o mundo deveria aprender sobre sexo ou sexualidade humana? Quando a gente pensa, no entanto, nisso, a gente já dificilmente pensa na igreja para a pergunta, qual deveria, ou onde eu vou aprender sobre sexualidade humana? Às vezes, na escola, a gente terceiriza, às vezes nem mesmo os pais conseguem conversar isso sobre suas filhas. Não é comum eu ajudar casais que têm dificuldades porque não compreenderam nem como acontecia, nem o que deve acontecer, nem o que poderia acontecer. Não sabiam qual era o objetivo, não sabiam como se utilizava as coisas que Deus havia colocado no corpo deles. Nem mãe, nem pai conseguiu conversar, explicando coisas. E a igreja também, na área teológica, fica para trás. A gente delega isso e transfere isso para outras pessoas, outras instituições. Aí tem Hollywood, que vai acabar com esse negócio, mas a gente viu muito bem, sexo é sempre um negócio meio sinistro, né? É gostoso só quando é proibido, tem que ser, tem que ser fora de casa, tem que ser numa aventura. Um casal que passa 20 anos, 30 anos, e eles dois tendo intimidade com o mesmo casal, um ao outro, eles não podem de fato ter uma vida sexual feliz. Por quê? Porque a mesmice vai trabalhar contra. Já pensou? 50 anos com a mesma mulher? 50 anos com o mesmo homem? É claro que essa mesmice vai atrapalhar a satisfação dos dois. Então, o mundo tem controlado essa área, e a culpa é minha, talvez como líder, e nossa, como pais, como crentes. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, isso é, conforme o Salmo 119, a palavra de Deus é a verdade. Ela diz como as coisas, ela define a verdade, não é que ela é um filtro entre tantos outros que diz o que pode, não é uma questão pragmática que ela diz como pode ou não funcionar, ela é a verdade. As coisas são mentiras simplesmente por não estarem de acordo com a palavra de Deus. Então foi Deus, o grande Deus, em sua sabedoria e graça, que promoveu, que criou sexualidade, que por muito tempo, pela herança católica medieval, foi compreendido como para procriação. Mas se isso fosse verdade, todas as vezes que nós tivéssemos intercurso, a esposa ficaria grávida. Deus não fez assim. Não fez assim pelo simples fato de que tem outras coisas que acontecem, que devem acontecer, foram planejadas para acontecer. Isso é porque tem determinadas áreas do nosso corpo que dão prazer, que nos animam. Elas foram desenhadas por Deus, não fruto de evolução, planejadas por Deus para que você tivesse alegria e prazer junto com o seu marido, junto com a sua esposa. Deus quer ser glorificado no uso correto do seu corpo para servir o seu cônjuge. Não fazer isso é ficar aquém do que a verdade de Deus diz. Então, se os homens sabem muito sobre sexo e sabem de forma errada, as mulheres sabem pouco ou quase nada, ou não querem muito conversar sobre isso, porque isso é coisa de mulher da vida. Ninguém conversa sobre isso, ninguém pergunta sobre isso, ninguém gosta. Então, muito embora as coisas estejam mudando, a gente precisa saber o que a palavra de Deus diz sobre essa questão. A igreja é a coluna e baluarte da verdade, ela diz o que é. E a gente tem um livro que fala especificamente sobre isso. Então, o meu desejo não vai dar para ver tudo, o meu desejo é caminhar com vocês em alguns momentos durante o maravilhoso livro de Cantares. O texto de 1 Reis, assim como Crônicas, que conta a história de Salomão, conta que Salomão escreveu 1005 cânticos. Ele era um homem fabuloso, gostava de botânica, gostava de criar coisas, por isso que ele compara a Sulamita às éguas do cavalo de Faraó, que eram... Porque ele compreendia, ele sabia disso. É como alguém que trabalha
com carros, tem uma coleção de carros, os melhores do mundo, e chama a sua esposa do carro mais caro, do mais bonito de todos. É como se ele estivesse fazendo isso. Então, se a gente for compreender Cantares, ou o versículo 1 do capítulo 1 começa dizendo o quê? Cântico dos... Ele escreveu 1.005 cânticos, mas esse aqui que vocês têm nas mãos é o Cântico dos Cânticos. Esse é o mais bonito. Alguns têm uma dificuldade de compreender como é que Salomão, que teve 300 de um lado e mais 700 do outro, como é que ele poderia falar sobre um amor dessa maneira? Na verdade, o argumento de Cantares, ele serve exatamente a isso, e o fato dele ser o autor, sendo quem ele é, favorece isso. O que pode, duas coisas. Primeiro, eu acho que ele pode, alguns vão dizer que ele pode ter escrito bem no começo, isso quando ele ainda não tinha casado, mas essa interpretação eu não gosto muito, porque ele fala durante o cântico da existência de outras vinhas, certo? Da existência de outras vinhas, de outras pessoas, de outras mulheres, de outros relacionamentos. O que eu acho que acontece é que ele, diferente das outras mulheres que ele acabou recebendo como parte de acordos de vários níveis, acordos de reis, por presentes para poder se ligarem um ao outro por meio de casamento, Sulamita foi a única. Isso ele repete pelo menos 3 vezes. Na verdade, então, Salomão está olhando para a quantidade de intimidade que ele tem, de mulheres que ele acabou recebendo para benefício próprio, que foram uma causa de destruição de sua vida, e dizendo, satisfação de verdade, aquela alegria própria do casamento só existe se houver um relacionamento voluntário, monogâmico, entre um homem e uma mulher, onde eles se separam pensando em se unir, e se unem sabendo que eventualmente vão precisar se separar por causa das atividades, e aí quando eles estão separados, eles estão pensando naquilo. O texto de Cantares, então serve a isso. O texto de Cantares, também, ele vai usar símbolos os mais variados possíveis. Então ele é claro, mas não explícito. Ele é bem direto, mas nunca vulgar. Isso é fabuloso. Eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui. Então, em vez de eu usar os termos técnicos ou os termos médicos, e também em vez de usar os termos chulos, né? Eu vou falar de caju e jambo. Tá? Certo? Caju e jambo. Então, quando eu falar de caju, eu estou falando com vocês, irmãs. Quando eu falar de jambo, eu estou pensando nos irmãos, tá bom? E aí, certo? Não, quem deu o negócio aí. Mulheres são caju. Eu não quero que vocês saibam por quê e tal. Não. Mulheres são caju, homens são jambo. Pronto, vocês têm que saber, tá bom? Então, esse é um assunto complicado da gente falar, porque a gente vai cair num dos níveis, ou fazer piada de tudo, mas eu sei que alguns aqui têm dificuldades com isso. E mesmo que não tenham dificuldades, podem crescer, porque Deus pode ser glorificado quanto a isso. Então quero que a gente aprenda. Vai ter um momento para se descontrair e tudo, mas eu quero que a gente aprenda o que Deus diz a esse respeito, e como nós, como casais, podemos glorificar a Deus e abençoar um ao outro e a nossa comunidade, para que o mundo olhe e veja em nós casais felizes, né? Animados, casais que podem falar sobre sexualidade, sobre salada de fruta, de uma maneira simples, de uma maneira clara, conseguem explicar sobre a utilização de caju e jambo de maneira tranquila, não por causa das opiniões ou por causa do que funciona, mas porque Deus em sua palavra tem dito, certo? Então, o livro de Cantares, como diz aí, nos ajuda em quê? Quem pode ler? Vamos ler todos juntos aí. Cantares, tem escrito aí, né? Cantares nos ensina a quê? Qual é o argumento dele? Exaltar o amor conjugal como pessoas presentes de Deus, que deve
Vamos lá de novo? Qual é o propósito? Qual é o argumento de Cantares para nos ajudar? O que ele quer que a gente faça? O que ele faz? Quatro palavras aí estão em negrito. São as quatro palavras que eu queria que vocês guardassem. A primeira delas, valor. O valor do amor conjugal. Temos um livro que trata sobre isso, apesar de não ser é uma descrição poética, então algumas vezes a gente vai se perder na cronologia, mesmo que tenha um fio condutor. O propósito ali não é dar um retrato do que aconteceu na cronologia. Certo? Isso não é o propósito, embora não esteja completamente fora. O propósito não é ser um manual de como fazer. Isso aqui não é Kama Sutra de crente. O propósito não é esse. O propósito é exaltar o valor do amor conjugal. Valor. Segunda, que deve ser... Isso, deve ser conseguido como? Em pureza. Isso é, ele pode ser até... pensado anteriormente, mas ele tem alguém de direito, um lugar de direito e um momento correto. Antes disso, é impureza, não importa que tipo de estímulo você tem. Sexualidade foi criada por Deus e definida o quadrado onde ela é usufruída. Com quem? Seu marido ou sua esposa. Quando? Naquele momento de núpcias, e quando você estiver no momento certo, não antes, não com outra pessoa, não de outra forma. Certo? Terceiro. Alegria. Sexualidade do casal não foi feita para ser aguentada. Então, quando nós não conseguimos compreender como Deus desenhou para isso, quando nós fugimos do que Deus planejou e tornou explícito em sua palavra de como deveria ser, nós acabamos roubando o que Deus desenhou, o plano de Deus para o nosso ato, para a salada de fruta. Interessante que o livro de Cantares, ele segue 7 movimentos. Esses 7 movimentos, todos eles têm 4 coisas dentro de cada movimento. O livro de vocês, a Bíblia de vocês colocaram 6 coisas aí, né? 6 cânticos, mas está errado. São 7 movimentos. Esse aí não é inspirado, viu? Eu acho que os 7 movimentos, todos eles têm 4 coisas. Existe uma separação, existe um desejo, existe um problema e existe uma união. Aí depois existe uma separação, desejo, problema e união. E aí o texto termina, no final, ele começa com essa separação e termina eles tentando se resolver, sem terminar. Mas não diz como é que ele se resolve, o que dá a ideia de que a vida conjugal não é definida apenas pela lua de mel. Que alguns vão pensar, rapaz, do jeito que é aqui, dá para ter. Não, pastor, eu estou com a mesma mulher por 20 anos. É irreal você pensar que vai ser desse jeito aqui. Eu estou com a minha esposa por quase 20. Eu queria que aqui pudesse me ajudar servindo de padrão, não para a noite de núpcias que tem aí, mas para os problemas que aparecem e como eles lidam com os problemas devem ser preservados com perseverança, é a última palavra. Não é para ser aqui o top noite de núpcias e depois nunca mais ser bom, nunca mais ser feliz, nunca mais ser legal, nunca mais ser participativo, intencional. Esse não é o plano de Deus. O plano de Deus é que ele é preservado em perseverança. Estou dizendo, irmãos, é que eu e você vamos precisar dar um duro para que a nossa salada de fruta seja tão gostosa quanto era antigamente. Não importa, a gente vai ter aplicações para as pessoas que são casadas por mais de 80 anos. Não, é assim mesmo. Não, o que eu estou dizendo casou com 15. O que eu estou dizendo esse é o plano de Deus para casal casado. Não sou eu que vou dizer,
Ô irmã, você já está com 75? Ô irmão, você está com 82, vai se aquietar. Vai se aquietar não, é mulher dele. É mulher dele. Ora, né? Eu não sei o que vou dizer isso. Principalmente quando a Bíblia estabelece esses planos, esses objetivos. Então, o argumento de Cantares para a nossa sexualidade, o propósito dele é o quê? Vamos lá. Exaltar Pronto, esse é o objetivo. Tá claro aqui? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não. Então vamos começar aí. Primeiro texto. Abra aí em Cantares, vamos fazer uma leitura. Versículo 2, vamos. Versículo 2. Vamos ler até eu dizer para parar. Beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como o perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Exultaremos e nos alegremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que o amo. Eu sou moreno e bonito, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas, mas a minha vinha que me pertence não aguardei. Diga-me, ó amado de minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Se você, a mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Seu rosto fica lindo com os enfeites e seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de rena das vinhas de Engedi. Como você é bela, minha querida, como você é bela. Seus olhos são como pombos. Como você é belo, meu amado, como você é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa casa são os cedros, e o nosso teto são os ciprestes. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Como o lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentem-me com passas, confortem-me com maçãs, pois estou morrendo de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens, todos juntos, que vocês não acordarão nem despertarão amor até que este o queira. Ouça a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo, ou filho da gazela. Eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, as vinhas em flor exalam seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo. Minha pombinha, escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, porque a sua voz é doce, o seu rosto é lindo. Peguem as raposas, as raposinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, eu sou dele.
Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompam o dia e fujam as sombras, volte, meu amado, volte correndo como o gamo, ou o filho das gazelas sobre os montes de Betlém. Vamos ficar até aqui por enquanto. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vocês percebem que no versículo 4, na segunda parte, diz: o rei me introduziu nos seus aposentos. Talvez isso aqui nos ajude a entender o que está acontecendo. Então, como eu disse para vocês, Sulamita é diferente das outras. No capítulo 8 ela vai dizer que o rei, ele tem muitas vinhas, tem muitos relacionamentos, na verdade muitos até, que foram conseguidos por meio dos outros. Mas parece que Salomão, enquanto ele ficava pastoreando o todo de Israel, né? Por isso a linguagem é tão pastoril, por isso a linguagem ali da Palestina, da Judéia, são aquelas coisas que fazem parte da vida deles, é o que eles veem constantemente, certo? Enquanto ele estava pastoreando lá, ele viu essa mulher, Sulamita, e ele se apaixona por ela, a promete em casamento, ele quer tê-la. Mas ele quer seguir todo o cronograma correto. Então, existe essa dar a palavra, a preparação anterior. E aí do capítulo 1 até uma parte do capítulo 3, é esse período de antecipação. Certo? Existe a antecipação, onde ela reflete sobre o seu desejo. Existe a separação, porque ele está trabalhando em vários lugares. Capítulo 3, como a gente viu, ele está rodando, mas ele está voltando para casar com ela exatamente onde ela está. Né? Pelo menos para levá-la para o seu palácio. E aí, enquanto ela está lá, ela vocaliza esse desejo em antecipação. O rei introduz ela nas recâmaras, ou seja, traz ela para o palácio, e ela vai refletir sobre sua própria vida, seu próprio corpo, sobre salada de fruta. E aí, enquanto ela pensa sobre essas coisas, tem aquele período de preparação. Não é a antecipação, é a preparação. Até que finalmente tem o período de consumação ou a entrega. Certo? A gente pode ver, irmãos, de maneira clara aqui, irmãs, preste atenção. Em todo o cântico, a pessoa que mais fala é a Sulamita. Eu não sei o que aconteceu depois da virada ali da Revolução Sexual de 1960 e tal. As mulheres foram retiradas do seu reinado, isso é, cuidado, esposo e filhos, e de alguma forma, como reação a isso, elas gastaram a maior parte do tempo e suas energias fora de casa. E isso de alguma forma atrapalhou o seu libido. Atrapalhou demais. Essa é uma conclusão que eu penso. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar fora. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que aquelas irmãs que têm tanto esforço e tanto trabalho, uma consumição gigantesca do lado de fora, vão ter muitas dificuldades de se igualarem à Sulamita aqui em termos de desejo. Ela vocaliza o que ela quer de maneira objetiva. É ela que vai para cima. Dentro agora do sistema evangélico, existe uma ideia de recato no lugar errado. Recato é como qualquer serva de Deus precisa se portar antes do casamento. Antes do casamento, a palavra é recato. 1 Tessalonicenses capítulo 4 é que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação, que nessa matéria ninguém desonre nem defraude a seu irmão. É a proteção, é o cuidado, é o cobrir, é o manter. Existe uma transição da vida de solteiro para a vida de casado, e o recato tem que ser transposto e abandonado. Do contrário, quando o recato é no lugar errado, estamos privando não somente o outro, mas as mulheres a elas mesmas de se tornarem amantes, usufruírem esse precioso dom de Deus da perspectiva que agrada a Deus. Sexualidade feminina, como nós vimos aqui, não tem nenhuma dificuldade para ela não. É ela que guia ele. Rapaz, faça isso. Não, agora pega aqui. Não, deixa eu tentar fazer aqui. Me dê jambo aqui. Está aqui o caju. Agora, minha vez do jambo. Está aqui o caju de novo. Agora aqui o jambo. Não tem dificuldade.
Então o mundo disse para vocês, irmãs, que ter desejo sexual era errado. E era errado para o período anterior, conforme a Escritura. Errado não ter no período posterior. Estão entendendo, irmãs? Estou dizendo isso baseado no que o texto diz. Esse texto tem muito a falar sobre sexualidade feminina. Da pureza, da beleza, mas também da objetividade. Então é ela que começa. Ela que diz: beija-me com os beijos de tua boca, porque é melhor o teu amor do que o vinho. Isso aqui ainda é o período de antecipação. Antecipação. Ela planeja, ela está animada para a noite de núpcias. Ela está animada para ter aquele tempo sozinho com ele. Ela está animada para ter caju. Não, para ter jambo. Ela está animada para ter jambo. Beija-me com os beijos da tua boca, porque é melhor teu amor do que o vinho. Ou seja, as coisas e os prazeres e os deleites que aqueles banquetes onde o vinho era dado para todo mundo, isso nem se compara do que o amor. E aqui é o amor romântico que eu vou ter com você. Então o rei introduz ela nos seus aposentos. Não é ainda a noite de núpcias, mas é aquela preparação. E aí ela faz uma reminiscência, uma relembrança de tudo que estava passando na cabeça dela. Irmãs, você disse para o seu marido que você o deseja? Talvez eu precise perguntar assim: você deseja o seu marido? Essa é uma pergunta importante. Sexo não deveria ser, o salada de fruta não deveria ser para cumprir tabela, tá bom? Nós valorizamos o amor conjugal, esse precioso presente de Deus que deve ser conquistado em pureza, de maneira casta, recato. Ele vai dizer que ela é um manancial fechado, é uma fonte, é um jardim fechado, um manancial recluso. Ela é só dele. E ele diz para ela: ó, eu tenho guardado minha vinha, meu caju, só para você. Ele é todo seu. Faça bom uso. No final ele compara: ó, todas essas mulheres aí que você tem, você faça o que quiser, que você conseguiu em Bet-Avon. Ele vai dizer lá: mas o caju que eu tenho, eu voluntariamente quis dar a você. É meu. Não, é o caju dela. É ela que fala. É ela que diz. Ela que diz: ó, essas vinhas que você conseguia ir para lá, por outros meios, esses cajueiros que você encontrou aí é contigo. Mas esse caju aqui, eu voluntariamente quis dar a você. Esse aqui, ela diz, esse aqui é meu. Está sob o meu controle. E eu quis dar a você. Isso é a conclusão do que ela falou, de que o amor não pode ser comprado no final das contas. Não pode ser comprado de jeito nenhum. Então, irmãs, o livro de Cantares nos dá um toque sobre sexualidade feminina. Não somente o desejo que precede, mas como esse desejo ele é verbalizado. Então, depois dessa antecipação, ou seja, existe a antecipação, né, o plano e tal, existe essa preparação, que é o passo número 2. No passo número 2, ela vai ter algumas dificuldades que eu quero ver com você. Então ela antecipa no passo número 2, versículo 5. Ó. Esse coro que vocês veem aí, e as filhas de Jerusalém, ele é um recurso retórico. Não é que o pessoal está observando o que está acontecendo lá não, viu? Não é isso não. Esse coro é um recurso retórico que Salomão utiliza para cumprir um papel muito importante. Valorizar, ratificar, é isso mesmo. E instruir. Certo? No capítulo 5, tem uma ideia de que é o próprio Deus que fala. Olha só o capítulo 5, a gente volta para o versículo 2, tá bom? Capítulo 5, versículo 2, versículo 1 no final, diz assim: comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. 5:2. Em outras palavras, ele está dizendo: ó,
Aí, alguns vão dizer, aí é Deus falando, porque é um coro diferente. É um coro diferente, é como se Deus olhasse para a união. Isso aqui é exatamente no final da noite de núpcias, é quando termina. Eles estão lá e Deus diz, comam e bebam, comam salada de fruta, experimentem jambo e caju à vontade, até ficarem embriagados. É como se Deus trouxesse então a sua bênção. Deus abençoasse esse valor, essa delícia, esse momento. Mas então, capítulo 1, voltando para lá ainda, estamos agora no período de preparação. Versículo 5 diz que ela é morena. Aí você vai dizer, mas morena não é uma coisa boa? Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para minha pele morena, porque o sol me queimou, ó filha de minha mãe. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha que me pertence não a guardei. Aqui, nesse período de preparação, ela precisa lidar com coisas que eu e você ainda lidamos. São as imperfeições. Então, ela entrou, o rei colocou ela no aposento, ou seja, ela está entrando na corte. Salomão mandou a liteira, que é aquela procissão com 70 valentes, que ele vai dizer um pouco mais na frente, carregando ela para lá. E ela começa a olhar e ver o pessoal que pertence ao palácio de Salomão. E ela trabalhava no campo, cuidando de pastor. Foi assim que ele encontrou. Os filhos se indignaram, os irmãos dela botaram ela para trabalhar, e ela, o pessoal tudo branquinho, com pó de arroz, tal, tudo direitinho, aquelas bonequinhas, e ela surrada, trabalhando lá, do jeito que estava lá. O sol queimou a pele dela, e aí agora ela tem que lutar com essa imperfeição, com essa dificuldade, para poder haver a entrega, e a entrega ser boa. Nessa preparação, ela vai precisar aceitar as coisas que não podem ser mudadas, ou as coisas que não estão como ela gostaria que fosse. Ela fala com uma certa chateação até. Não fique olhando para mim não, ó filhas de Jerusalém, vocês que são aí do palácio, que estão direitinhos, não fiquem olhando para mim não. O que aconteceu é que eu estava trabalhando, meus irmãos se indignaram e eu ficava tal. E aí eu fui cuidar das vinhas, vinha no sentido literal, isso é lá das coisas do campo. Mas a minha vinha aqui não tem o senso de caju, tem o senso de corpo, mas o meu corpo eu acabei não cuidando. A palavra vinha tem pelo menos 4 significados no texto de Cantares, aqui nós temos pelo menos 2. Vinha como sendo o campo, vinha aqui como sendo o corpo. Eu não consegui cuidar do meu corpo como eu gostaria. Todos nós, irmãos e irmãs, temos coisas que nós não gostamos tanto do nosso corpo. E aí pode ser qualquer coisa. Coisas que nos inibem para termos o nosso momento de salada de fruto. Tô certo? Tô certo? Como é que você lida com isso? Na nossa cabeça, né? E acho legal. Aqui ela fala, pensando aqui, ela tem que lutar com isso. Ela tem que lutar para se aceitar. Pelo menos naquele momento não pode ser mudado. Não quer dizer que ela não possa melhorar, mas tem algumas coisas que não vão mudar. Não importa o que você faça, irmã, você nunca será a mulher mais bonita do mundo. Homens, não importa o que a gente faz, a gente nunca será o camarada mais charmoso do mundo. Podemos ser a mais bonita para o nosso marido e o mais charmoso para a nossa esposa. Talvez uma das dificuldades que Sulamita tem é quando ela se compara com as outras. Eu sei que as mulheres de agora não têm essa dificuldade mais, né? Ninguém anda se comparando. Ninguém anda se comparando. Sulamita tinha essa dificuldade. Às vezes se compara consigo mesmo, mas no período anterior. Rapaz, se eu tivesse vindo pro campo, aí eu tava branquinho. Rapaz, se eu tivesse 16 anos mais jovem, naquela época, daquele jeito, né? Rapaz. E aí essa falta de compreensão, de aceitação, acaba atrapalhando o momento. Essa não é a vontade de Deus. Você tem 2 opções, irmãs e irmãos. Ou você luta para tentar resolver aquilo que pode, para servir ao seu esposo, à sua esposa, ou você
aceita e não permite que isso atrapalhe o momento de entrega. Tem nada a ver com você, tem a ver com o outro, mas você precisa entregar aquilo que você tem e aceitar aquilo que não pode ser mudado. Você tem que dar conta de como Deus fez você. Minha esposa não é a Miss Brasil, mas é a Miss Albuquerque. Para mim tá massa. É a Miss Albuquerque. É exatamente o que ele faz. Nessa preparação, quando ela tem dificuldade, versículo 8, quem é que chega junto para afirmar? Quem? Se você, ó mais bela das mulheres, não sabe, siga as pisadas do rebanho. Compara você, querida minha. Se você quer se comparar com alguém, é como se ele ouvisse a mulher se comparando. Não, mas eu não sou como... Não, mas eu não tenho isso. Não, mas eu não... Aí ele escuta e diz, eu comparo você, é com isso aqui, ó. As éguas do cavalo de Faraó. Tá. Mas vocês entenderam? Para mim, é isso que você representa. Representa valor. Você me anima. Representa beleza. Representa cuidado. Representa essa unicidade, né? Essa singularidade que eu só encontro em você. Você é minha e eu estou feliz. Irmãos, eu acho que a gente pode ajudar demais nesse período de preparação, ajudar as nossas irmãs a vencerem determinadas coisas, reafirmando o nosso apreço por ela como um todo. O que nós ouvimos ontem é esse momento em que a comunicação clara e objetiva da parte dos homens pode ajudar ela a ter aquela autoconfiança, é que chama? Como é que é? Autoestima. Não, autoestima eu não gosto não. Confiança, pode ser confiança? Confiança mesmo, confiança. Confiança, para não... Porque o que vai acontecer se não tiver confiança é que as mulheres não se despem mais, não tiram roupa de cima, não se vestem mais, é só cumprir tabela, né? Coloca lá o caju, termine aí, porque ela não consegue nem com ela. Não se aceita, não gosta de si, aí não consegue se mostrar, não consegue usufruir da salada de fruta. As irmãs sabem o que eu estou pensando, o que eu estou dizendo. E os homens precisam caminhar nessa direção de promover a ajuda que a sua esposa precisa para lidar com essas questões que ela tem. Sempre haverá, se a gente não tiver cuidado, irmã, sempre haverá a síndrome da Branca de Neve. Espelho, espelho meu. Mas é no filme das Branca de Neve, não é? Espelho, espelho meu, síndrome da Madasha. Não, existe alguém mais... Sempre vai ter uma cinturinha menor, um número maior, um peso menor, uma altura maior, um tamanho, uma rigidez, sempre vai ter. Nós precisamos, as irmãs, lutarem com isso, no período de preparação, certo? Você precisa de ajuda, converse, tá bom? E os homens precisam aprender do outro lado, principalmente se a sua esposa já deu um duro grande para ter os meninos que você tem, criar os meninos, né? Ter filho maltrata o corpo. E aí não é justo que você enfoque as coisas, os sacrifícios que foram feitos, as marcas que tem no corpo, ao invés de enfocar a luta e o desejo. E isso tem que enaltecer ainda mais o sacrifício que ela fez, não para ser somente a sua mulher, mas ser a mãe dos meninos. Então nós temos uma participação para calar a outra mulherzinha que ela tem aqui, fica comparando, e ajudá-la a entender. Meu irmão, é isso mesmo, tu é minha, eu comparo com isso. Aí ele faz umas maneiras práticas de demonstrar o apreço que tem por ela e a beleza que ela representa para ele. Ele faz umas promessas no período de preparação. Quais são? Versículo 12. Obrigado. Versículo 12. Versículo 10 e 11. O seu rosto fica lindo com os enfeites, do seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. Aí você pode pensar, paz, agora eu tô frito, meu irmão.
Irmãos, quem vocês acham que deu esses enfeites para ela? Vocês acham que essa pastora ia ter condições de fazer isso? Ele diz que fez. É uma maneira de colocar ela para cima e demonstrar o valor, a estima e a beleza. É como se ele dissesse assim, ó, eu vou vou reforçar a beleza que você tem, lhe dando algo belo e caro. Por quê? Por quê? Ei! Presta atenção. Ó, eu acho que vai ter momento para dar presente mais barato. O que ele está tentando fazer aqui vai ter. Amém. Agora os homens, amém. Presta atenção. O que ele está tentando fazer aqui é colocar ela para cima. Ela está lutando com essas dúvidas a respeito de que se ela é mulher mesmo para ele. Irmão, será que eu sou mulher mesmo para ele? Assim, com a pele toda queimada, não sou bonito como essa mulher que ele vê direto lá no palácio. Talvez você pergunte, eu não sou bonito como essa mulher que você trabalha. Essa aí que você encontra todo dia atendendo um ou outro, ou falando um com o outro, essa mulher tudo bonito. Eu não sou mulher para ele, não, acho que... E aí ele dá uma maneira, não somente falando, mas de maneira prática, ele tenta linkar o valor que ele confere a ela e a beleza que ele percebe nela por meio de presentes. Então, às vezes, irmãos, as mulheres linkam, dá certo com o Sulamita, as mulheres linkam o esforço, não somente o que você diz, mas também o que você faz para reafirmar essa beleza, que você acha diz tanto, que você expressa tanto. E isso às vezes se dá por meio de presentes. Aqui é ele prometendo, amor, tudo bem, você vai ficar linda no negócio que eu vou fazer. Você vai ficar linda nesse colar, os enfeites, vai ficar massa. Eu vou fazer incrustações de ouro para ti. Diga. Pastor, não quero desfazer o seu trabalho, não, muito pelo contrário, eu só quero dar um encorajamento aos irmãos, depois, principalmente às irmãs, lerem 1 Pedro 3, de 3 a 5. Sim, mas é uma coisa, sim. Não. Ali, em 1 Pedro 3 a 5, é como ela... Isso. Aqui é como ele a vê. É diferente a perspectiva. Agora, nós precisamos crescer nessa área de valorizar de maneira clara as nossas esposas. Precisamos crescer nisso, porque isso ajuda a ela compreender de que, de fato, existe mais do que só segundas intenções. É esse período de preparação. Estão comigo? Então, o que a gente precisa fazer é lidar com esses problemas, essas dúvidas que acontecem. E esse lidar precisa acontecer dos dois lados. Tanto as mulheres precisam aprender a se compararem com ninguém, quanto os homens precisam aprender a tornar essa singularidade, esse valor e esse amor de maneira prática. Certo? Tornar isso de maneira prática. Então ele diz lá no final, versículo 15: como você é bela, minha querida, como você é bela, seus olhos são como pombas. E aí, depois de haver essa antecipação e essa preparação, existe o período de entrega. Essa entrega, ela vai acontecer principalmente no capítulo 4 e 5, mas existe aqui aquelas preliminares, que é no período de entrega. Versículo 3 do capítulo 2, quem toma a dianteira? Quem é? É ela. Agora, em linguagem simbólica, vamos olhar Sulamita em ação. Como eu falei para vocês, o recato próprio da solteira
ficou para trás. E eu sei que essa transição nem sempre é fácil. Algumas pessoas, por exemplo, na noite de núpcias, algumas irmãs têm dificuldade de ficar despida na frente do marido. Mas isso tem que acabar à medida que o tempo vai passando. E aí você pode verbalizar todos os seus desejos e pode até guiá-lo. Então ela é bem clara. Como a macieira entre os bosques, assim é meu amado entre os jovens. Ela compara ele a essa macieira. No nosso caso seria um jambeiro. Jambuzeiro, é? Pé de jambo. Pé de jambo. Como um pé de jambo entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Agora preste atenção. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. O seu fruto é doce ao meu paladar. Então, aqui a gente vê algumas coisas claras que podem nos ajudar a responder determinadas perguntas que os casais normalmente têm. Pastor, eu posso utilizar... eu posso beijar caju? Posso morder jambo? O que parece, o que o texto explica, é que ela se prepara para isso. Ela toma a dianteira, ela voluntariamente, ela deseja. Ele é o objeto de desejo dela. E ele faz tudo o que puder para tentar servi-la do outro lado. Mas é voluntário. Estão comigo? Então tem um pé de jambo. Ela se assenta na sombra, debaixo dela, debaixo do jambuzeiro. E aí ela se delicia do jambo. De jambo. Estão comigo? Ela diz: sustentem-me com passas, confortem-me com maçãs. Em outras palavras, ela está usando o que ela conhecia, mas tanto passas como maçãs devem ser entendidos numa perspectiva de intimidade, de salada de fruta. Por quê? Porque no paralelismo, aí de conclusão diz: pois estou morrendo de amor. Então o que vai alimentar, ela está ardendo em desejo, e ela pede para o seu marido para satisfazê-lo. Eu estou morrendo de desejo, então eu preciso de muito jambo. Hoje eu vou comer esse pé de jambo todo. Eu preciso que você... É o que ela diz. Eu preciso que você me dê jambo. Vamos mudar a programação para ver de esporte para a gente dormir. Pra gente dormir. Animou. Vocês estão entendendo? No versículo 4, no versículo 6, ela guia ele. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraça. A palavra abraçar aqui, no texto original, pode ter o sentido de me estimule. Não quer que abrace ela, ela quer que ele a estimule. Fique mexendo no caju. É isso que está dizendo. E aí ele diz: filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e corças selvagens, vocês não acordarão amor, nem despertarão até que este o queira. Até que seja legítimo, até que seja com a pessoa certa, seu marido, sua esposa, no momento certo, no casamento, vocês não vão brincar com isso. O amor, esse amor conjugal romântico, que deve ser recebido como precioso presente de Deus, ele é forte e intenso. Na verdade, no capítulo 7 vai dizer: é mais forte do que a própria morte. Então, sexo é um negócio, e Deus criou dessa maneira, para ser algo poderoso. Irmãos, a gente não sabe, ou pelo menos não sabia, mas eu estava lendo recentemente, descobriram uma substância, oxitocina, que as mulheres talvez já sabem, mas eu não sabia.
É uma substância que ajuda de várias maneiras. Ela é produzido aqui pelo aquele negócio bulo. É um negócio aqui atrás. Hipotálamo, obrigado. É produzido pelo hipotálamo e ele é essa substância que é produzida no homem e na mulher. Só que interessante, no homem a testosterona toma conta e acaba reduzindo os efeitos que ele teria. Os efeitos, o pessoal vai dizer, ele ajuda no humor, ajuda nos relacionamentos, ajuda no parto até, às vezes para parar sangramento, coisas assim. Ele ajuda para criar links. Como é que esse negócio é produzido? Ele é produzido na amamentação. Ele é produzido na hora da salada de fruta. Então Deus criou um dispositivo físico no nosso corpo de que nós ligaríamos com aquelas pessoas que nós estaremos mais perto. Para as mulheres, com os filhos, por um período da vida, com seus maridos, pela vida toda. Quanto mais salada de fruta você tiver, o plano de Deus era mais salada de fruta você gostaria de ter, mais unida ao seu marido você ficaria, mais intimamente ligada com ele. Isso acontece não somente no coração, mas no próprio corpo. Deus planejou que fosse assim. Então o texto fala de maneira clara, é ela que liga, que diz para ele: amor, faça isso aqui, agora você bote a mão assim aqui na minha cabeça e tal, agora você fica pegando aqui no caju, vamos fazer direitinho. É forte, é poderoso, e era para ser assim. Dentro daquilo que Deus planejou, deve ser dessa maneira. Alguma pergunta? Então, algumas conclusões para a gente terminar esse tempo. Em primeiro lugar, eu queria que vocês, irmãs, de fato revissem a sexualidade de vocês de uma perspectiva bíblica. O mundo tem falado de maneira errada sobre isso, e dentro dos círculos evangélicos tem se falado de maneira indevida, sobre um recato indevido. O período de recato acabou se você é casado, tá bom? Não estou dizendo imoralidade, não estou dizendo isso. Não estou dizendo perversão, não estou dizendo isso. Estou dizendo aquele recato indevido, em que você não consegue falar, não consegue vocalizar, não quer vocalizar, porque na sua cabeça você dizer determinadas coisas, ou querer determinadas coisas, ou pegar em determinadas coisas, ou pegar a mão dele e botar em determinados cantos, na sua cabeça isso é coisa de mulher da vida. Isso aí é uma mentira, tão mentirosa quanto aquela que diz que sexo pode ser utilizado como quer, na hora que quer e quando quer. Essa é a primeira coisa. Certo? Segunda coisa. É possível, esse texto aqui, ele está de acordo com o que a Bíblia inteira diz. Amor romântico. Esse amor amoroso, ele se coaduna, ele está ligado exatamente com a maneira como Deus criou homem e mulher. Do início. O amor, para ser realmente desfrutado da maneira que Deus planejou, debaixo da bênção de Deus, precisa ser monogâmico. Precisa ser entre um homem e uma mulher, ou seja, heterossexual. E precisa ser dentro de uma aliança que voluntariamente esses dois seres, eles abraçaram. Se não for assim, qualquer desvirtuamento desses 3 pontos foge do que Deus planejou no Gênesis, do que Deus ratifica no livro de Cantares e do que Deus fala um pouco mais na frente no Novo Testamento. Então aqui nada diferente. O que acontece é que simplesmente ele abre as páginas do que deveria acontecer. Terceira coisa. Muito embora a gente veja que este casal, e o propósito de estar na Bíblia é ensinar você e a mim, eu não estou dizendo que tudo que ela faz você tem que fazer. E não estou dizendo que tudo que ele fez você tem que fazer.
Mas se temos um texto na palavra de Deus e toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, eu quero estimular você a aprender a exaltar o amor romântico, o amor conjugal, da perspectiva bíblica. Se você não se envolve dessa maneira, porque não quer, porque não gosta, você está roubando o que Deus planejou para o casamento e está roubando do que Deus planejou dar para o seu marido ou para a sua esposa por seu intermédio. Você, mais na frente vai ver, você não tem poder sobre o seu próprio corpo. Nem o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, nem a esposa tem. Vocês vivem para servir um ao outro. Certo? Então, talvez vocês vão precisar conversar sobre isso. Ver como é que estão caminhando. Ver como é que pensam por trás. Irmãs, se vocês precisam de ajuda, conversem umas com as outras. Conversem com alguém mais velho, alguém mais experiente. Tente planejar essas coisas sem ser perversa, ou sem ser imoral, mas sendo objetiva, sendo sulamita. Você pode falar sobre caju com as suas irmãs. E ver como é que pode aprender. Se vocês têm dificuldades de alguma forma com os problemas, o plano de Deus é que vocês resolvam os problemas. Resolvam os problemas. Para que a antecipação seja promissora, né? Essas preliminares, essa preparação de fato aconteça, para que a entrega seja legal demais. O que vai acontecer depois daqui é que eles vão se separar e eles vão ter um problema que eles têm que ligar. Outro. A gente já lidou com um, lembra? Aquelas 4 coisas, a gente vai ver qual é o outro problema. Eu espero em Deus que, tanto assim como eles, nós aprendamos, porque a gente vai precisar preservar, perseverar naquilo que Deus tem dado. Tá bom? Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra. Obrigado pela atenção dos irmãos. Obrigado por ter nos protegido de distrações. Obrigado por termos passado por essa provação. Eu acredito, glorificando ao Senhor, dando um bom testemunho, unidos como família. Pai, eu queria agradecer pela tua palavra, a lei do Senhor que restaura a nossa alma. Tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Nós queremos nos submeter aos ditames da tua palavra, nós não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos seguir o que o Senhor tem a dizer. Então nos dá humildade, nos dá amor, nos dá abertura para nós conversarmos sobre isso claramente e de maneira respeitosa e reverente, de maneira pura, podemos aprender o que o Senhor precisa nos ensinar para usufruirmos de tudo que o Senhor planejou e nos alegrarmos naquilo que o Senhor tem planejado para o nosso aprazimento. E darmos um testemunho para esse mundo desgraçado, que tem corrompido cada centímetro, cada fruto dessa salada. Pedimos que o Senhor nos ajude a servirmos um ao outro, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo.